Não temas, palavras que inspiram confiança. Texto básico, Mateus capítulo 14, verso 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Certo servo do Senhor do passado, chamado Raymond Edman, disse: A fé faz com que olhar para cima seja bom, olhar para frente seja brilhante, olhar para dentro seja favorável e o futuro seja glorioso. Para onde você está olhando nesse momento? No texto em que nós lemos, Jesus Cristo está adentrando ao mar, onde já estavam ali seus apóstolos num barco. Já era madrugada, entre 3 da manhã e 6 da manhã. Ao aproximar-se do barco, os discípulos, ao ver Jesus, pensaram que era um fantasma e tiveram medo. Foi nesse momento em que Jesus se aproximou e disse: Não temas. Quando o apóstolo Pedro viu que era Cristo, disse: Senhor, se é tu mesmo, então faz com que eu vá ao teu encontro, ou seja, andando sobre as águas. Jesus Cristo lhe autorizou e disse: Vem. O apóstolo Pedro foi, e logo no início ele andou sobre as águas, sim. Mas depois o apóstolo Pedro teve medo da força do vento, e daí então ele começou a sucumbir. Gritou por socorro e Jesus o salvou ali. Na verdade, meus amados irmãos, Jesus Cristo diz no verso 31 na sequência: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidou o apóstolo Pedro? Se Jesus Cristo já tinha dito: Não tem mais. Se Jesus Cristo foi quem disse: Vem, Pedro, ao meu encontro, mesmo sendo sobre as águas, por que temer? Porque a fé de Pedro, naquele momento, era pouca. Sabe, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ordena também a cada um de nós a realmente olharmos para Cristo durante toda a nossa caminhada cristã. Devemos olhar para Cristo em meio aos grandes desafios da vida. Devemos olhar para Cristo para poder então ver os milagres acontecerem conosco e ao nosso redor. E ver as pessoas que estão conosco serem testemunhas dos milagres de Cristo. Devemos olhar para Cristo. Como podemos então olhar para Cristo? Somente pela fé. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nesse capítulo 12, o escritor aos Hebreus está comparando a vida cristã com uma carreira que nos está proposta. É a metáfora da corrida, para realmente ilustrar os desafios da vida cristã. E só há uma maneira de vencê-los: olhando firmemente para o Senhor Jesus. Enquanto o apóstolo Pedro olhava para Cristo com firmeza, ele andou sobre as águas. Ele provou do milagre de Cristo operando em sua vida. Mas quando ele olhou ao seu redor, quando ele olhou a força do vento, então ele começou a sucumbir. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos mais ou estamos olhando mais para as circunstâncias adversas que nos cercam do que olhando para Cristo. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para Ele. Como disse aquele servo de Deus no passado, e de forma realmente muito própria e bem apropriada, ele diz: a fé faz com que olhar para cima seja bom, olhar para frente seja brilhante. Quando olhamos para Cristo firmemente, então o milagre acontece, a resposta chega, a solução realmente bate à nossa porta, a vitória é concretizada. Para onde você está olhando nesse momento tão difícil para todos nós? Olhe somente para o Senhor Jesus Cristo e receba dele aquilo que ele tem para você. Em nome de Jesus. Amém.